Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à MF3 Escola de Filosofia, na série Terapia. O tema hoje é sonhos. Ora, o tema dos sonhos, se formos fazer um exame rápido, ele apresenta para nós, no geral, como fonte de saber alguma coisa que nós não sabemos. Então, todos nós que sonhamos, atualmente damos um Google. Sonhamos com isto, sonhamos com aquilo, na tentativa de saber o que é o sonho. Na história da humanidade, o sonho, em várias culturas inclusive, sempre foi aí uma fonte de querer saber algo mais sobre nós mesmos. Pegando a literatura cristã, por exemplo, no texto bíblico tem lá o sonho de José. 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e eu lá falando comigo mesmo como que o rei não percebeu que as vacas magras seriam dificuldades, né? E o rei não percebeu, fez festa nas vacas gordas, e quando chegou as vacas magras, passou o perrengue. Então o sonho faz parte, de certa maneira, de uma cultura popular como uma espécie de interpretação, antecipação do futuro. Para muitos, até mesmo acreditariam que os profetas, aqueles mesmo da literatura bíblica cristã, seriam também alguém ou pessoas que tinham essa capacidade de sonhar, ver o futuro. E, na verdade, na literatura não sagrada, como Thomas Mann também foi objeto de fonte literária, a ideia do sonho. Para dar alguns exemplos, temos vários outros. A ideia do sonho, neste caso, fica muito forte que, através do sonho, nós conseguimos ver o futuro. E o tratamento que a psicanálise dá para o sonho vai numa outra perspectiva. E eu diria que hoje em dia, até mesmo correntes de exegetas bíblicos, ao falar do sonho dos profetas, também caminham numa perspectiva muito semelhante a essa da psicanálise, que eu vou falar agora. O sonho, o profeta, como aquele que lê o presente, e por isso ele consegue ver o futuro. Não é que ele consegue adiantar o futuro do nada, mas é o presente que indica, olha, está indo morrer abaixo, vai cair lá embaixo, não tem como ir morrer abaixo e voltar para o topo. Então, a leitura dos profetas, numa perspectiva específica dentro da leitura bíblica contemporânea, nos indicaria também que essa ideia de sonho do profeta está ligada ao presente e ao passado. A psicanálise vai nesse mesmo sentido. E aí eu passo a falar um pouco aqui da psicanálise. É conhecido num certo meio literário a obra do Freud, Interpretação dos Sonhos. Esta obra parte de um sonho do próprio Freud, que começa a fazer então análise e constrói este livro, que é um clássico aí da literatura psicanalítica. Lembrando que a psicanálise ela não é psicologia, ela é uma metapsicologia, como o próprio Freud chama. Ou seja, ela é algo além da psicologia, ainda que ela tenha semelhanças, proximidades, mas ela tem um método e um jeito específico de construir a sua reflexão. Por isso ela é uma outra área de conhecimento. Criticável e como a característica própria dela, enquanto próxima à filosofia, próxima às ciências humanas, ela é passível de críticas, e assim foi feito, e assim tivemos outras correntes que saem a partir dela. Mas aqui hoje falamos só dela. E nessa perspectiva do sonho, nas investigações psicanalíticas, que eu não vou adentrar como que se chegou, demandaria outro espaço, outro tempo, para a literatura ligada à psicanálise freudiana e o livro de Freud, a grande descoberta é que quando nós éramos criancinhas fofinhas, bem novinhos, na verdade nós tínhamos cometidos aí 2 grandes crimes. Nós tínhamos 2 segredos, ou um segredo muito específico, e terríveis, inclusive. Nós éramos criancinhas eu esqueci o termo agora, não vou usar a expressão, perversas, criancinhas pervertidas. E cometemos 2 crimes, que seria o parricídio e o incesto. Sim, toda criancinha fofinha fez isso. E aí é terrível isso, é claro que é terrível. E essa é a grande descoberta da psicanálise, que eu não vou entrar como foi feito, mas ao longo de vários vídeos eu vou falando desse tema na psicanálise. Esse tema, portanto, do desejo pela mãe, que seria o incesto, e no meio do caminho tinha um pai que atrapalhava, porque esse pai é que tinha relação com a mãe, então meu desejo de matar ele. Obviamente que nós não fizemos isso, né? Ninguém faz isso novinho, né? Já infante, se locomove e põe agulha na mamadeira, espeta e mata. Não é possível isso.
Então, existe aí dentro do cérebro uma espécie de fantasia dentro da cabeça, e é isso que vai estruturar o psiquismo para o resto da vida. Então, os dois temas fundamentais seriam o ódio e o amor. E esses dois temas experimentados desta forma, meu objeto de desejo, que é a mãe, e aquele que está me atrapalhando, eu quero sumir com ele do mapa, nós vamos fazer um processo de desviar a nossa consciência dessa condição terrível, dessa percepção terrível. E de modo que quando a gente começa a ficar adulto, nós nunca mais vamos lembrar desta questão terrível que habitou a nossa, digamos, mais tenra juventude ou vida, existência, nem é juventude. Nosso psiquismo, portanto, vai se construir como se fosse um desvio desse processo. E é claro que o processo do sonho, então, na psicanálise, será sempre uma possibilidade de ver como que estes desejos fundamentais, que são expressos na mitologia de Édipo, na história de Édipo, que é aquele jovem que, quando nasceu, souberam por um oráculo que ele seria fonte de muita desgraça, e aí então os pais levam ele para longe e doam ele para uma outra família. Essa outra família então recebe aquele menino, adota ele, e ele cresce e por algum motivo ele sai daquele lugar, porque ele descobre no oráculo que ele seria fonte de muitas desgraças ou coisa do tipo. Se não me engano, o oráculo diz que ele ia matar o pai e a mãe, ele ia matar o pai e ia casar com a mãe, e aí Édipo então acha aquilo uma coisa absurda, e Édipo sai de onde ele está, porque ele conhecia o pai e a mãe dele, e vem em direção a outra região, a Tebas, e chegando perto de Tebas ele acaba brigando com um cara no meio do caminho e mata o cara, e continua andando em direção a Tebas, e quando ele chega, a esfinge propõe lá para ele um enigma, ele resolve o enigma, e portanto a cidade fica momentaneamente sem uma peste que vinha batendo sobre aquela cidade de Tebas há muito tempo. Isso é uma história da mitologia grega, também não vou entrar em digressões sobre ela. Édipo então é recebido como herói e enfim, o prêmio para quem fizesse aquela proeza era casar, era tomar o trono. E como o rei tinha sido morto, ele então casa com a rainha e por algum instante começa a não ter mais a peste, só que aí de a pouco a peste volta de novo na cidade. E o oráculo descobre que tem alguém ali culpado de um grande crime. E por isso que a cidade ainda não superou o problema. O rei Édipo agora manda investigar e começa a investigação. E aí se chega à conclusão de que Édipo tinha matado o pai dele, que era o rei Laio, aquele desconhecido que ele encontrou na estrada, e que, na verdade, ele tinha acabado de casar com Jocasta, a mãe dele. Foi tema de uma novela nos anos 90, inclusive. Eu nem sei se a novela chamava Édipo, mas tinha Édipo e a Jocasta, a saudosa, não é saudosa, ela ainda é viva, né? Esqueci o nome da senhora atriz que fez o papel da Jocasta, uma mulher que os jovens apreciavam a beleza dela. Enfim, e voltando aqui à narrativa, então ele descobre esse absurdo que aconteceu. Ele era parricida e incestuoso. Aí ele se cega e vai para longe, é uma longa história. A psicologia então entendeu nessa mitologia e trouxe ela para esse jogo aqui de ódio e amor, que em tese nós construiríamos. Portanto, a investigação no sonho para a psicanálise, a partir dessa estrutura do Édipo, é que como que nós administramos o desejo. No caso, esse desejo inicial de prazer e de desejo sexual, ou qualquer outro nome e explicação do que seria esse desejo pela mãe, e o desejo de matar o pai. E nosso psiquismo se construiria disfarçando essa pulsão inicial da nossa existência, e é isto que a psicanálise iria investigar no processo de terapia. Como que cada um de nós, digamos assim, nos organizamos nesse processo de disfarce. E como nós construímos, digamos assim, artefatos para esconder este processo. O sonho, nesse sentido, é este lugar privilegiado que fornece ao psicanalista, que aqui é tido como o investigador,
Só que não é o investigador, o psicanalista e o analisando, digamos, o objeto estático da análise, na verdade, psicanalista e analisando, analista e analisando, quer dizer, duas pessoas colocam-se a investigar os vestígios, os símbolos que o próprio psiquismo vai produzindo, tanto para disfarçar quanto para, digamos assim, dar vazão a esses desejos fundamentais da condição humana. O processo terapêutico, portanto, o analista ele não dá para o analisando essa teoria. Olha, no fundo, é isso que está acontecendo, pronto, todos nós seríamos resolvidos. O processo é um pouco mais complexo, porque existe uma diferença entre eu saber da informação racionalmente e, digamos assim, produzir um estado correlato no meu psiquismo do entranhamento dessa informação que seria puramente racional. Portanto, não é tão simples o processo de eu acomodar de um modo mais saudável esse disfarce fundamental e, portanto, leva anos no processo de análise, ou seja, de observação de si e observação de como eu vou articulando o meu psiquismo a partir dessa tentativa de disfarce do meu desejo. E existe aí muito assunto, porque é verdade que, então, a solução do problema não é efetivamente matar o pai e desejar a mãe, não é isso, nós somos humanos. A diferença nossa para os cabritos é que exatamente os cabritos né, não têm esse interdito, e eles brigam entre eles e também faz outras coisas entre eles sem nenhum problema. Ou seja, nós humanos, nós criamos a cultura, e a cultura humana é basicamente uma nova administração dos desejos e da pulsão de raiva. É uma articulação engenhosa que produz a cultura humana. Portanto, não é fazer isso, não é então agora matar pai e desejar mãe. O processo de construção de um bem-estar interior é exatamente um conhecimento que se dá nesse processo de analista e analisando, mas pode se dar em outras terapias, como a própria ideia de filosofia e aconselhamento filosófico, caminha próximo a isso também, com outros critérios, mas também próximos. Mas, enfim, o sonho aparece aí como essa produção de símbolos que meio que deixa provas para que eu possa conhecer o que está acontecendo dentro de mim na tentativa de esconder este fundamento. E o processo terapêutico é semelhante aí de detetive, só que no caso dois, o analista e o analisando, investigando dentro de si mesmo esses sinais que os sonhos vão dando, que é desse processo inicial do desejo, que tentou uma vazão mais imediata, não foi possível, e aí ele começou a criar recalques, ele começou a criar disfarces, e existiria aí, digamos assim, um arranjo que continuaríamos recalcando os desejos mais fundamentais, mas de uma forma mais saudável do que outras que não fazem esse processo de modo saudável. Em Freud, a ideia de normalidade e patologia, digamos assim, o que muda é a intensidade. Todos nós normais temos os traços que podem ser anormais. Não existe um indivíduo ausente de nenhum problema. Esse indivíduo não existe. Talvez seja de plástico e de borracha, mas o indivíduo humano ele tem estruturações e respostas. A questão é que quando uma dessas respostas se desequilibra, ela pode gerar patologia e o problema psíquico. Então, a governança de si consigo mesmo é exatamente encontrar os estágios de equilíbrio desses processos iniciais de recalque. O sonho, portanto, é a investigação deste crime, que nem mesmo foi praticado, mas foi imaginado. O sonho, portanto, ele é sempre a janela para isso. E, portanto, é uma leitura do passado, é uma leitura do meu passado e de como que eu me organizo do passado no presente. Enfim, muito obrigado e até um próximo vídeo nessa linha aí dos sonhos e da terapia.